Olá pessoal, nesta aula 4 veremos os tipos de diodos. Nas aulas anteriores vimos a questão dos princípios dos semicondutores, vimos a questão do diodo semicondutor de junção e veremos alguns tipos de diodos bastante utilizados dentro da eletrônica. Então, inicialmente veremos o diodo metal semicondutor. Então, os mais antigos eram feitos de germânio com ponta de tungstênio ou ouro. Sua aplicação mais importante era em sistemas de HF, VHF e UHF. Também eram utilizados como detetores nos receptores de FM. Então, devido ao seu tipo de junção, veja que a junção é diferente do metal de um cristal PN. Nós temos um cristal N e um metal. Devido ao tipo de junção, apresentam uma baixa capacitância, bem como resistência interna também baixa, que quando estão em condução, ou seja, estão polarizados, produzem uma queda de tensão máxima entre 0,2 e 0,3 volts. Diodo Schottky. São diodos de alta corrente. São utilizados principalmente em aplicações de alta frequência e onde se exige como uma comutação rápida. Também são conhecidos como diodos de portadores quentes. Essa nomenclatura de portadores quentes se deve ao fato do surgimento de elétrons com altos níveis de energia na região N, comparados aos elétrons na região metálica. Símbolo do diodo Schottky. Este é o símbolo que é utilizado nos circuitos. E vamos para a construção. Tá? Então, unindo-se a uma região de semicondutor dopada com metal, por exemplo, ouro, prata ou platina, obtém-se um diodo Schottky. Então, nós temos um semicondutor dopado com metal. Diferente daquela constituição clássica, nós temos a junção PN. Aqui nós temos a região semicondutora e um metal junto com este cristal semicondutor. Nesse caso, em vez de termos uma junção PN, há em seu lugar uma junção de metal com um semicondutor. A queda de tensão de polarização direta apresenta geralmente valores em torno de 0,3 volts. Então, quando são polarizados diretamente, a queda de tensão neles é 0,3 volts, o que equivale a poder dizer também que aquela nossa tensão de joelho, na qual o diodo passa a conduzir, é uma mudança abrupta na curva de corrente versus tensão. O ponto onde ela muda abruptamente e essa corrente aumenta muito é em torno de 0,3 volts. Então, esta é a estrutura. Nós temos o catodo, o anodo, que vai estar na região do metal. Tá? No caso aqui, antes teríamos a junção uma junção NP. Tá? Nós temos agora um cristal com a região N. E na região do anodo, na região positiva, nós temos um metal. E nessa região aqui nós temos a junção do metal com o semicondutor. Essa é a estrutura clássica de um diodo Schottky. É um tipo de diodo metal semicondutor. Algumas características intrínsecas. O diodo Schottky opera apenas com portadores majoritários. Nós vimos numa das aulas essa questão de termos os portadores majoritários e minoritários de carga. No caso do diodo Schottky, ele opera apenas com portadores majoritários. Então, não há portadores minoritários. Assim, não há corrente de fuga reversa, como ocorre nos outros tipos de diodos. Então, devido ao fato de haver apenas a presença de portadores majoritários, não teremos corrente de fuga reversa. Isso é uma característica do diodo Schottky. No caso, ainda temos que a região metálica está excessivamente ocupada por elétrons da banda de condução, estando a região semicondutora do tipo N ligeiramente dopada. Então, aqui nós temos que
porque a região metálica ela tem elétrons, tem elétrons na banda de condução, e o meu cristal do tipo N vai estar ligeiramente dopado, tá? O que influencia na questão dos portadores majoritários e minoritários de carga. No caso, haverá mais uma tendência para os portadores majoritários. Quando polarizados diretamente, os elétrons de alta energia na região N são injetados na região metálica, causando sua perda de energia. Então, os elétrons que estão na região N, que apresentam alta energia, migrarão para a região metálica, esse fato esse que levará a uma perda de parte da sua energia. Como não temos portadores minoritários, como é um diodo com um diodo retificador, o diodo Schottky responde mais rápido às mudanças de polarização. Por isso que é importante a sua utilização em circuitos onde necessita como uma comutação rápida em sistemas de alta frequência. Outro tipo de diodo é o diodo varicap. Então, é um diodo cuja capacitância formada nas extremidades da junção PN varia, quando submetido a uma tensão, obviamente. Então, esta é a simbologia de um diodo varicap. E alguns tipos de diodo varicap, encapsulamento clássico e SMD. E a simbologia, tá, que serão encontradas nos diagramas de circuitos. Então, temos algumas características de funcionamento do diodo varicap. Então, a capacitância na junção do diodo varicap varia com a quantidade de polarização reversa. Então, o diodo varicap trabalha na região de polarização reversa. Então, essa capacitância vai variar de acordo com a quantidade de polarização reversa. Os diodos varicap são desenhados, ou seja, são projetados especificamente para aproveitar essa característica. Tá? Então, esse tipo de diodo ele é projetado especificamente para aproveitar essa característica de variação da sua capacitância de acordo com a polarização reversa. São utilizados como capacitores controlados por tensão em lugar de diodos convencionais e em circuitos de sintonia. São utilizados geralmente em sistemas de comunicação, tá? Em sistemas de sintonia, tá? Em circuitos de sintonização. Também é presente também em alguns rádios, em alguns televisores, que para no estágio de sintonia são utilizados diodos varicap para sintonizar os canais. Também são conhecidos como diodos sintonizadores. Tá? O diodo varicap também tem uma série de nomes, diodo varacto, tem uma série de nomenclaturas, diodos sintonizadores e outros tipos de denominação. O importante é que essas características permitem que ele substitua perfeitamente um capacitor variável num circuito, já que ele é bastante pequeno comparando-se a um capacitor de placas paralelas, por exemplo, tá? Ou um trimmer. Então, em seu lugar, podem ser utilizados o diodo varicap, que ajuda muito na miniaturização do circuito e possibilita o seu controle de forma mais rápida e direta, sem a necessidade de ter que se atuar diretamente sobre um elemento como um capacitor variável. Tá? O diodo varicap permite que ele seja uma variação de tensão que venha de outra parte do circuito, possa efetuar essa sintonia sem a necessidade de ter que se atuar diretamente no componente, como que acontece com um trimmer, acontece com um capacitor de variável de placas paralelas. Suas características de funcionamento. Então, o diodo varicap sempre opera com a polarização reversa. Esse é um fato que tem que ter sempre em mente. O diodo varicap trabalha com polarização reversa. Então, o processo de dopagem do cristal é feito de forma a incrementar a capacitância da junção na região de empobrecimento, ou seja, na região de depressão. Lembrando que na região de depressão nós não temos nem elétrons nem lacunas. Então, ela é formada ali. Então, essa é uma característica da região de depressão.
Essa zona de empobrecimento atua como o dielétrico de um capacitor. Então essa região de empobrecimento, ou seja, de depressão, ela atua como o dielétrico de um capacitor, ou seja, separando as duas placas, tá, de um capacitor. Ela atua como dielétrico. As regiões P e N, nesse caso, são condutoras e atuam como as placas de um capacitor. Então, fazendo sua analogia com o capacitor, nós temos que a região de depressão é a região que corresponde ao dielétrico de um capacitor, e as regiões do cristal P e cristal N são as placas são como as placas de um capacitor convencional. Tá? Fazendo sua pequena analogia. Então, nós temos a estrutura de um diodo varicap, nós temos a polarização, temos as placas e o dielétrico. Tá? Então, temos o dielétrico e a sua simbologia, tá? Já de um capacitor variável. Essa é a estrutura de um diodo varicap. Característica de funcionamento, nós temos a região, a zona de depressão, material semicondutor, e fazemos analogia com um capacitor. Então a região da zona de depressão seria o equivalente ao meu dielétrico e meu material semicondutor correspondentes aos elementos P e N seriam como que as placas de um capacitor. Então, o comportamento de um diodo varicap. Tá? Então, as suas variações do dielétrico em função da polarização, à medida que há uma maior polarização reversa, tá? Então, quanto maior for a minha tensão de polarização reversa, menor será a minha capacitância. Então, quanto maior for a minha tensão de polarização reversa, menor será a minha capacitância. E quanto menor for a minha polarização reversa, maior será a minha capacitância. Então, à medida que podemos observar também no gráfico aqui, que à medida que a tensão de polarização reversa aumenta, a minha capacitância ela diminui. Então, à medida que a tensão de polarização reversa ela aumenta, há uma queda na minha capacitância. Então, quanto maior for a polarização reversa, menor a capacitância. Então, à medida que aumentamos a tensão de polarização reversa, vai haver uma queda na capacitância. E quanto menor for a polarização reversa, maior será a capacitância. Então, podemos ver pelo gráfico que para valores baixos de polarização reversa, nós temos valores altos para a capacitância. Então, essa é uma característica de funcionamento de um diodo varicap. Diodo túnel é um diodo semicondutor que possui uma junção PN que apresenta o efeito túnel, tá? Que dá origem a uma condutância diferencial negativa. Isso dentro do intervalo da curva característica corrente tensão. Isso é uma característica do diodo túnel. Então, as características de funcionamento apresentam resistência negativa dentro de um determinado intervalo de tensão, tá? De polarização direta. Então, dentro do intervalo de polarização direta, ele apresenta uma resistência negativa. Quando a resistência é negativa, a corrente diminui ao aumentar essa tensão. Tá? Então, já que a resistência é negativa, aumentando essa tensão, a corrente diminui. Essa é uma característica de funcionamento. Como funcionar? Pode funcionar como um amplificador, como oscilador ou como um biestável. Tá? Então, essas são as aplicações do diodo túnel. É essencialmente um dispositivo de baixa potência para aplicações envolvendo micro-ondas, tá? Onde não haja
a interferência da questão da radiação de micro-ondas no sistema. Temos o fotodiodo, que é um dispositivo que conduz uma quantidade de corrente elétrica. É um dispositivo que conduz uma quantidade de corrente elétrica proporcional à quantidade de luz incidente. Então, a quantidade de corrente que ele pode conduzir depende da quantidade de luz que incide sobre ele. Essa corrente flui no sentido contrário ao anodo do diodo e se chama corrente de fuga. Tá? Então, nele nós temos que é importante trabalhar com a corrente contrária ao anodo, tá? Que vamos chamar de corrente de fuga. Pode ser usado como dispositivo detetor de luz, pois converte a luz em eletricidade. Então, essa é uma aplicação interessante, onde temos que ter o controle de luz ambiente na utilização de um fotodiodo, cuja intensidade da tensão no dispositivo do sistema que ele controla depende da incidência de luz sobre ele. Então, tem umas aplicações interessantes. Então, essa variação de eletricidade é utilizada para informar que houve uma mudança no nível de iluminação sobre o fotodiodo. Então, já que há variação da corrente em função da quantidade de luz incidente, isso vai procurar causar uma variação de tensão. Então, isso é importante quando há necessidade de monitorar o ambiente e ter que se trabalhar com a indicação de que houve uma mudança do nível de iluminação, né, nesse local. Essa representação de um fotodiodo. Alguns tipos de fotodiodo. Tá? Então eles têm uma lente que concentra a quantidade de luz. Isso torna a sua reação mais eficiente. Então geralmente eles vêm com uma espécie de lente, tá? Que concentra a luz incidente no cristal, melhorando a sua eficiência. Diferentemente do LDR, tá? Que é um dispositivo cuja resistência varia de acordo com o nível de intensidade luminosa que incide sobre ele, a sua resposta às variações de luz é mais rápida. Então, o fotodiodo ele responde às variações da iluminação ambiente mais rápido que um LDR. Então, conectando-se um fotodiodo a um transistor, tá? No caso um transistor bipolar, conectando o fotodiodo entre o coletor e a base, podemos obter um circuito equivalente a um fototransistor. Tá? Então, fazendo a combinação do fotodiodo com um transistor, nós teríamos um circuito equivalente a um fototransistor. Temos ainda o diodo infravermelho, que é um diodo emissor de luz infravermelha, ou IR-LED, so Infrared Light Emitting Diode, ou seja, o diodo emissor de luz infravermelho, que emite uma luz com uma frequência inferior ao espectro de luz visível. Tá? Nós não conseguimos detectar a luz infravermelha. Então sua luz tem um alcance maior, por isso é muito utilizada em controles remotos. Tá? Então boa parte dos controles remotos utilizados atualmente utilizam sistemas baseados em diodos de infravermelho, devido ao seu alcance. Então o raio de luz infravermelha pode ser visto mediante o uso de lentes especiais. Então o raio infravermelho só pode ser visto através do uso de lentes especiais. Essa aqui é a representação clássica para um diodo de infravermelho. E temos o clássico LED diodo emissor de luz. Então aqui a representação das partes que constituem o LED. Então é o Light Emitting Diode, ou seja, o diodo emissor de luz. Tá? É um dispositivo que emite luz dentro de um espectro visível quando polarizado diretamente. Aqui agora é diferente. Então, quando polarizado diretamente, ele emite uma luz dentro do espectro visível. É formado por uma junção PN, que pode ser feita do mesmo ou de diferentes materiais semicondutores. Temos aqui um circuitinho com uma bateria.
um resistor e um LED. Então é interessante sempre que quando trabalharmos com LEDs, utilizarmos esse resistor para limitar a corrente, de forma a evitar a sua queima. Então, como podemos calcular aqui, aplicando aqui a lei das malhas de Kirchhoff, podemos ter que a tensão VCC menos a tensão do LED menos a tensão no resistor é igual a zero. Tá? Resolvendo essa equaçãozinha aqui e resolvendo ela para R, poderemos chegar à seguinte conclusão, que essa resistência dada por aqui, VCC, que é a tensão da bateria, menos a tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Então, a partir disso aqui, nós calculamos o valor da resistência. Então, para cada tipo de material utilizado que vai produzir uma cor específica, nós teremos uma tensão do LED, tá? E uma corrente específica também. E a partir daí, em função do VCC, a gente calcula esse resistor limitador de corrente, que é muito importante para evitar a queima do dispositivo. Então nós temos algumas cores, tá? A sua composição e tensão de polarização direta. Nós temos a cor âmbar, azul, verde, laranja, vermelho, branco, amarelo. São os LEDs mais comuns que se encontram no mercado. A sua composição, tá? Cada um tem um material específico, tá? Por exemplo, aqui o azul é de nitrato de galho, o verde de fosfato de galho e o vermelho é de fosfato arseneto de galho, o branco é nitrato de galho. Então, para cada cor existe uma composição de elementos. E temos a tensão de polarização direta. Por exemplo, para o LED vermelho, a tensão de polarização direta é 1,8. Então, a tensão do LED é igual a 1,8. Então, seria já uma informação interessante já na hora de calcular o valor de R. Para o laranja 2 volts, para o verde 2,2, para o azul a maior tensão é 5 volts, para o branco 4,1 volts, para o amarelo 2,1 e para o âmbar 2,1, tá? E o verde 2,2. Então são essas tensões de polarização para os LEDs mais comuns utilizados. Obrigado. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado dessas informações sobre tipos de diodos. Não esqueçam de dar o seu like, façam seus comentários e vamos até a próxima aula. Um abraço sideral a todos.